Vejam bem, lá no título 8º da extinção da punibilidade. Primeira situação, o indivíduo que cometeu um crime, que é uma conduta típica, ilícita e culpável, ele agora vai passar para a punição que ele vai receber. E é o que a gente chama de punibilidade, ele tem que ser punido por aquilo que ele fez. Só que em alguns casos o Estado, ou ele pode abrir mão, ou ele pode perder o direito de punir o indivíduo. E é o que a gente chama de extinção da punibilidade. Então, o Estado que tinha o direito, o dever de punir, em alguns casos, ou ele abre mão de punir, ou ele perde o direito de punir. Extingue a punibilidade. O rol de causas que extinguem essa punibilidade, lá do 107, ele não é taxativo. Então, ele prevê algumas hipóteses, mas não é taxativo. Por quê? Porque existem outros artigos, inclusive dentro do próprio Código Penal, que trazem situações que vão levar à extinção da punibilidade. Quais são as possibilidades, então, de extinção de punibilidade lá do artigo 107? Pela morte, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso, pela prescrição, decadência, perempção, pela renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação penal privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite e também pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Bom, pela morte do agente, Código de Processo Penal, lá no artigo 62, fala assim: no caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declara extinta a punibilidade. Então, existe um cuidado, uma cautela para verificar se o indivíduo realmente faleceu. Ok? Depois disso, extingue a punibilidade. Pela anistia, graça ou indulto. O que é a anistia? O Estado renuncia o seu direito de punir. Ele perdoa a prática de algumas infrações penais. Normalmente, essas infrações penais têm cunho político e são de competência da União. É o Congresso Nacional que define a questão da anistia. A questão da graça ou indulto, graça ou indulto, já são de competência do presidente da República. A graça é concedida de forma individual, a A ou a B, é uma pessoa específica, e o indulto já é concedido de maneira coletiva, né? Há alguns fatos que são determinados pelo presidente, por exemplo, indulto de Natal. Retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso. É o que a gente chama de abolitio criminis, que é quando o Estado, por razão de política criminal, né, a sociedade evolui, vão lembrar disso, então alguns delitos deixam de ser considerados delitos, como aconteceu no adultério, né, entende por bem não mais considerar esse fato como criminoso. Então é óbvio, senhores, que se o Estado está falando que aquilo ali não é mais crime, todos aqueles que estão cumprindo pena, que estão respondendo a processo por conta dessa infração que deixou de ser crime, vão interromper o cumprimento, né? Vai ser declarada a extinção da punibilidade também. Bom, na questão da prescrição, decadência ou perempção, o que eu tenho que lembrar? Diferenciação. Prescrição é perda do direito do Estado de punir o autor do crime. Então, ele perde o direito de punir. Por quê? Porque ele não exerceu a ação judicial dentro daquele prazo que a lei estipula. Perdeu o prazo, ele perde o direito. A decadência é um instituto jurídico também, mediante o qual, olha só, a vítima ou quem tem qualidade de representá-la perde seu direito de queixa ou representação. Então, está ligada a decadência àquela situação da vítima procurar efetivamente os seus direitos, representar, apresentar a queixa, apresentar a representação. Então, passou o prazo,
né, que é de 6 meses contados da data em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime. Então, passado esse prazo, a vítima não consegue mais entrar, não consegue mais representar, não consegue mais apresentar a queixa. Ou seja, isso é a decadência. A perempção já é um instituto que é aplicado à ação penal só privada. Privada. Então, é na verdade o quê? Uma sanção jurídica que é imposta àquele que tem que movimentar, que é o querelante. Por quê? Porque ele se manteve inerte, foi negligente, né? Deixou de acompanhar, de promover a ação penal. Então é ele que toca a ação através do seu advogado e ele deixa de movimentar o processo, é perempção. Então os 3 institutos são totalmente diferentes, mas todos eles levam de alguma forma à extinção da punibilidade. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Vejam bem, renúncia ela pode ser expressa ou tácita, tá certo? Então, se a vítima fala que quer renunciar ao direito de queixa em relação a um dos autores, essa renúncia em relação a um se estende a todos, porque a ação é indivisível, tá? Então, a renúncia é um ato unilateral, ela não precisa de ser aceita. A partir do momento que a vítima renuncia o seu direito, perfeito? Extingue-se a punibilidade, acabou ali. O perdão já é diferente. Ele é igual só no alcance. Se uma pessoa for perdoada, eu tenho 3 autores, um foi perdoado, esse perdão se estende aos demais, tá ok? Só que o perdão, diferente da renúncia, ele é bilateral, ele tem que ser aceito. Não adianta o querelado, o querelante perdoar e o querelado não aceitar. Então ele pode recusar o perdão e ele pede o andamento do processo. Então a diferença da renúncia e perdão é esse. Mas se aceita, renúncia ou perdão vai extinguir a punibilidade. Pela retratação do agente, né? Retratação é o ato pelo qual o agente reconhece o erro que cometeu. Então ele reconhece que ele errou. Denuncia esse erro à autoridade. Perfeito? Então ele retira aquilo que ele havia dito anteriormente, ele volta atrás naquilo que ele disse. Então existe a possibilidade de retratação, por exemplo, no crime de calúnia e difamação. Ele volta atrás, no falso testemunho, na falta de perícia, e aí, nesse voltar atrás, reconhecer o seu erro, o legislador extingue a punibilidade. Pelo perdão judicial, em algumas infrações penais eu tenho perdão judicial. Lá no crime de homicídio existe a possibilidade de perdão, ok? Juiz aceitou, perdoou judicialmente, extingue punibilidade.